Olá, você que nos assiste, estamos de volta nesse Café com Prosa. Estamos aqui conversando com a doutora Renata Simonetti, ela que é idealizadora e presidente do Alô Babá. Doutora, a pandemia trouxe alguns novos hábitos para pessoas que ficavam mais no trabalho, né? Não ficavam tanto em casa, por exemplo, cozinhar ou limpar a casa mesmo, que é uma tarefa que pode parecer simples, mas nem todo mundo tem esse costume. E de que forma isso afetou as pessoas positivamente ou negativamente, na opinião da senhora? Eu acho que a gente se reconectou com essa coisa da casa, do lar. Né? Como no começo da pandemia houve esse lockdown, então os profissionais domésticos, né, ficaram em casa também. Então a gente acabou, nós como família, como mulheres que saíam cedo e voltavam no final da tarde, puderam e tiveram que cuidar das suas próprias casas. E eu acho que como a coisa foi se prolongando, a gente foi aprendendo coisas novas. Minhas clientes e eu, por exemplo, não cozinhava, comecei a cozinhar, comecei uma horta, né, a plantar, cuidar de plantas, gostar de plantas, aprendi a otimizar as tarefas domésticas, como fazer realmente, né, você vai melhorando os processos conforme você vai fazendo. E eu acho que uma coisa interessante é que ele uniu também as famílias. Então, eu cozinhei muitas vezes com a minha filha, meu marido passou a ajudar em tarefas que ele não ajudava, a minha própria filha também aprendeu a lavar uma roupa, passar uma roupa, estender uma roupa. Então, acho que no frigir dos ovos, eu acho que nessa questão foi positivo. Eu acho que as famílias começaram a olhar suas casas, o seu lar, sob um outro olhar. E eu acho que uma coisa interessante também foi valorizar o trabalho doméstico, né? Aquela profissional que cuida da sua casa enquanto você está no teu trabalho. Né? Então, a gente acho que aprendeu, de maneira geral, a valorizar esse profissional que tanto dedica, né, à família da gente. E a senhora acredita que esses hábitos devem ser mantidos num cenário pós-pandêmico, quando as pessoas retomarem os seus trabalhos presenciais, principalmente a questão de comer em casa e cultivar alimentos, como a senhora disse que teve esse hábito, principalmente unindo os pais com seus filhos? Olha, eu acho que as famílias vão tentar, sim, um equilíbrio. Claro, se você trabalha fora, você não consegue voltar para casa para almoçar. Em São Paulo é uma cidade grande, não é inviável você voltar para sua residência. Mas eu acho que muitas famílias vão implementar esse jantar juntos, o cozinhar nos finais de semana, quando possível, alimentos mais caseiros, né? O comer fora ficaria assim só quando você realmente não tem opção, quando você está no trabalho. Eu espero que as famílias cultivem isso. Eu vou tentar, porque essa mais saudável, você comer em casa, e é muito legal você voltar àquela coisa antiga de realmente sentar à mesa com seus familiares, não é aquela coisa de você na TV, seu marido assistindo esporte, a sua filha no tablet, cada um comendo para o seu lado. O sentar e fazer uma refeição é muito mais do que comer. Né, compartilhar, realmente conversar sobre o dia. Eu espero que esse impacto da pandemia não seja só negativo e traga bons hábitos para as famílias. E falando na questão de desemprego, que a pandemia trouxe uma taxa muito alta de desemprego, porém no mercado de babás teve aumento na procura. E como que a senhora avalia esse aumento na procura de babás quando as outras profissões estão aí decaindo? Pois é, a nosso grande concorrente, né, da nossa agência, a gente que fornece babás, são as escolas e berçários. Então, aquela mãe, quando volta da licença maternidade, ela entra justamente nesse dilema. Quem vai cuidar do meu filho? Antigamente você tinha uma avó, uma mãe, uma tia, mas isso nem sempre é possível hoje em dia. Então, ela fica com duas opções. Ou ela coloca num berçário, numa escola, ou ela contrata uma babá. Então, com a pandemia, eu acabei ganhando um público que já tinha optado pela escola, mas não foi possível por conta da pandemia. Por isso, essa questão da gente ter realmente esse aumento de vagas para as babás, que eu acredito que vai se consolidar, porque muita família que tinha um preconceito com a profissão de babá acabou vendo que pode ser uma parceria muito legal e que isso pode ser muito positivo. E alguns clientes que contrataram no começo da pandemia e me disseram, eu vou ficar por 4, 5 meses, assim que voltar o berçário eu vou colocar. E muitos têm efetivado a babá, tem dado certo, não, vou esperar um pouquinho, vou esperar fazer 1 ano e meio, vou esperar fazer 2 anos, até porque tem essa coisa da imunidade, né, que a gente já sabia antes, mas que agora a gente está muito mais consciente, né,
de quanto é preocupante os bebês pequenos não têm essa imunidade, você mandar para uma aglomeração, mandar para uma escola. Então, eu acho que a gente ganhou, a profissão ganhou com a pandemia, né? A profissão de babá. Os pais que não queriam acabaram cedendo e tendo, muitas vezes, uma experiência positiva. Gostaria de pedir novamente licença para a doutora Renata e chamar o nosso amigo Ibrahim Gustavo, ele que é jornalista e especialista em empreendedorismo, porque agora no seu Café com Prosa é hora do empreendedor. Vamos conferir o que o nosso amigo Ibrahim Gustavo tem a contar para a gente hoje. Senhoras e senhores, começando mais uma Hora do Empreendedor. Jonatas, Isabelle, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre MEI, microempreendedor individual. Você já ouviu falar nisso? Pois é, muitos brasileiros, na verdade, milhões de brasileiros hoje trabalham, são profissionais, recebem o seu salário, o seu sustento por conta do MEI, o microempreendedor individual. Sabe aquele profissional que antes era autônomo, era informal, vivia na informalidade, não tinha nem perspectiva de se aposentar, de ter um futuro lá na frente? Pois é, agora, já há um bom tempo aqui no Brasil, nós temos a modalidade MEI, microempreendedor individual. Você que ainda está na informalidade, você pode ser um vendedor, um professor, um prestador de serviços, um redator, ou talvez uma cabeleireira, um barbeiro. Você que tem uma dessas profissões pode se formalizar agora e ter o seu próprio MEI. Você vai ser pessoa jurídica, vai ter o seu CNPJ, vai poder ter uma conta pessoa jurídica no banco e entre tantos outros benefícios, você ainda terá a sua aposentadoria, tão sonhada aposentadoria do brasileiro, não é mesmo? Que sem o MEI você não conseguiria. E também você tem diversos outros direitos que os trabalhadores seletistas, aqueles que têm carteira de trabalho assinada, também possuem. Como você tem ali um auxílio caso você precise sair pelo INSS, um auxílio doença. Se você é mulher e tem filhos, olha só que bacana. Vale muito a pena, é um investimento mensal muito baixo, em torno de R$60, dependendo da categoria, para você conseguir se formalizar e ter um futuro muito bacana, especialmente pensando que você pode empreender, você pode prestar serviço, passar nota e, além de tudo, sonhar em se aposentar um dia, né? Afinal de contas, todo mundo merece descanso. Pessoal, a Hora do Empreendedor de hoje falou sobre MEI, microempreendedor individual. Dessa forma, a gente ajuda o Brasil a continuar seguindo e indo para frente. Valeu demais e até a próxima! Muito obrigado, Ibrahim, pela sua participação e gostaria de pedir licença a você que nos assiste. Continue com a gente no Café com Prosa, eu volto em 2 minutinhos.